Segundo Timóteo 3, João 9 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ensina e nos capacita através do Teu Espírito Santo, Tua palavra, para que possamos aprender em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa palavra, ela é profunda. E eu, estudando sobre essa palavra, na verdade, esse sermão, eu preguei esse sermão em 1986. 86. E a semana passada, uns 15 dias atrás, eu encontrei lá esse esboço e dei uma ajeitadinha nele para nós meditarmos, porque essa mensagem é profunda. Quando você olha aqui, esse texto, Paulo está falando, inclusive com as Bíblias, você vai ter um cabeçalho aí que está dizendo a extrema corrupção dos últimos tempos. Outras traduções dizem assim, tempos finais das angústias. Eu quero meditar com os irmãos sobre um tema bastante propício, porque você começa a pesquisar esse texto e você vai olhar alguns pensadores, homens de Deus, irmãos, não é qualquer um não, homens de Deus, zelosos, criteriosos pela palavra de Deus e pela fé, e você vai encontrar muitas coisas que está acontecendo hoje, e desapercebido por nós, igrejas, porque a pior coisa que tem é quando você vive em um convívio, e você perde a noção de muitas coisas. Os acidentes mais graves acontecem nos lares, os acidentes mais graves, por quê? Costume, a pessoa vê que aquilo ali é perigoso, mas a pessoa não toma providência, porque está acostumado com aquilo ali, e quando de repente acontecem os acidentes, porque a pessoa acostuma. Então o costume, e nós estamos vivendo num mundo que nós acostumamos com muitas coisas que para nós é normal, mas para Deus e a palavra de Deus não é normal, é anormal, é o fim dos tempos, é um sinal para nós. Então eu quero meditar com os irmãos essa noite aqui sobre sinais universais dos seres humanos no tempo do fim. Sinais universais nos seres humanos no tempo do fim. O Dr. Lloyd Jones disse nos anos 60 do século passado, ele escreveu sobre isso, comentando sobre a carta aos Romanos, que são 15 capítulos que ele escreveu, 15 livros, aliás, e ele trata desse assunto com bastante critério. Ele aponta 5 razões da queda do Império Romano. 5 razões da queda do Império Romano. A primeira foi o quê? O rápido aumento do divórcio e a destruição do lar e família. Primeira coisa que levou o Império Romano à destruição foi o rápido aumento do divórcio e a destruição do lar e família. Foi a primeira coisa. O que está acontecendo nos nossos dias, irmãos? A mesma coisa. Mas está tudo normal, está tudo bem.
Segundo ponto, impostos cada vez mais altos e os gastos de dinheiro público em lazer e diversão. Pega-se dinheiro que tira da saúde, aí vai fazer carnaval, fazer shows e tantas coisas mais. É um sinal para nós. Mas está tudo bem, está tudo certo. Nós não paramos para analisar isso. Terceiro ponto, veja bem, porque na verdade o Nero dizia naquela época em Roma, né? Dê pão e peixe ao povo, que é a diversão deles. Dê peixe e pão ao povo, que é a diversão deles. Eles tendo peixe e pão para comer, e tendo circo, está tudo certo. Era o que Nero falava, e é verdade. O pessoal, você vê aí esse Bolsa Família aí, R$300, R$500, 600, sei lá quanto que é, 800, não sei. Pessoas não querem mais trabalhar, irmãos, não querem mais trabalhar. Mas está tudo certo, está tudo bem. Cada um, cada um. Isso aqui é para nós analisarmos o que está acontecendo ao nosso derredor, em nossa casa, em nosso ambiente. É para nós ficarmos atentos para isso. Terceiro lugar, a louca paixão por prazer e esporte cada vez mais excitante e brutal. A louca paixão por esporte, lazer, né? Veja aí, prazer cada vez mais excitante, o esporte cada vez mais excitante, cada vez mais brutal, como as arenas da época, os gladiadores, aquele tipo de coisa toda. Hoje você vê, né? O prazer pelo esporte e por academia é uma realidade. É uma realidade. Outra coisa, em quarto lugar, fabricação de armamentos para destruir o inimigo de fora, quando na verdade o inimigo estava dentro das próprias pessoas. Roma trabalhava construindo armas para matar os de fora, mas lá dentro é que estava o problema. A mesma coisa é hoje, se constrói a arma para matar o adversário, na verdade, o inimigo está lá dentro do Congresso, do Senado e dentro das pessoas. E por último, o doutor Lodiano aponta sobre esses 5 índices da queda do Império Romano, diz assim: a decadência da fé religiosa e a exploração de uma fé simples, não real. O que está acontecendo com o evangelismo do século 21? A mesma coisa. Isso aqui, ele analisou esses 5 pontos em 1960 ou 61. Para você ter uma ideia de que a coisa hoje está pior ainda. Naquela época ele já via com esses olhos. Então no texto que nós lemos acima aqui, o texto de 2 Timóteo capítulo 3, nós temos as características, veja bem, do ser humano em cada lar, em cada família. E Paulo fala assim: serão tempos trabalhosos. Versículo 1. Serão tempos trabalhosos. Não é brincadeira, não. 2 Timóteo 3,1, Paulo já começa aqui, ó. Sabe, porém, nisso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Dá trabalho para pastor, dá trabalho para pai, dá trabalho para mãe, dá trabalho para o chefe, dá trabalho para a justiça. É o que mais acontece, dá trabalho para todo mundo. Mas eu sou livre, leve e solto. Tá bom, tá certo. Aí Paulo, a partir do versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo, começa a analisar as características dessas pessoas que você tem na sua família ou na sua casa. Primeiro, homens amantes de si mesmo. Quem é amante de si mesmo fica querendo mostrar para os outros uma realidade que não é dele ou dela. A pessoa amante de si mesma, ela quer mostrar para os outros uma realidade que não é dela. E ostentação, uma coisa que não é real, mas ela quer mostrar para os outros aquilo lá. Então, primeira coisa. Segundo que Paulo fala aqui, avarentos, veja bem, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Avarento significa mesquinho, miserável, que não é generoso, que não faz caridade. Você pega, por exemplo, aí, quem faz mais caridade são as pessoas que precisam de ajuda, é que mais ajuda. Terceiro, presunçosos, que mostra grande confiança ou orgulho em si próprio. Sou presunçoso, eu tenho orgulho por mim. Louvado seja eu, glorificado seja eu. Esse tipo de gente existe em nosso meio. Soberbos quer dizer,
está no latim a supérbia, que é a arrogância, e o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando às manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. Quer dizer, a pessoa não está nem aí com a paçoca, mas ela é o bambambam, ela é... O que acontece na política? O que acontece, irmãos, com as lideranças? Quinto lugar, blasfemos. Blasfêmia é uma ofensa a uma divindade, é um insulto a uma religião, ou tudo que é considerado sagrado. Está aí, ó. As pessoas têm prazer em ser blasfêmios. Em tudo você vê isso. E está tudo bem, não, irmãos, é o tempo do fim. Jesus está voltando. Se cuida da sua vida. Coloca a sua, como Deus falou para Israel, coloca a sua casa, porque isso farei, Israel. Prepara teu Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia, irmãos. Sexto lugar, desobediente a pai e mães. Isso não tem nas casas, né? Isso não tem. Todo filho é obediente a pai e mãe. Todo pai e mãe também é obediente aos pais velhinhos, né? Essa semana eu ouvi uma pessoa falar assim: ah, meu pai está dando um trabalho. Ah, é? Você não deu trabalho para ele não, né? Hã? Irmãos, a coisa é séria, irmãos, não é brincadeira. É a Bíblia que está nos ensinando. Não sou eu, não. Quem quer brigar, briga com a Bíblia, não briga comigo, não. Eu estou fazendo aqui o que Deus mandou. Eu preguei esse sermão em 86, está lá no meu arquivo, lá escondidinho, embaixo no fundo de uma caixa. Está ali. Bom, caminhando aqui. Desobediente a pai e mãe significa que não está seguindo as regras propostas. Existe uma regra na casa, mas o filho ou a filha quer quebrar a regra. Irmãos, não remova os marcos antigos colocados pelo pai e pela sua mãe, não, que você vai quebrar a cara. Depois vai falar assim: ah, a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua. Cuidado mesmo com isso. Outra coisa, irmãos, ingratos, você vê que está tudo aqui nesse versículo aqui, ó. Soberbos, blasfemadores, obedientes de pai e mães, ingratos. Que é ingratos? Quem não possui nem demonstra gratidão, que não está agradecido pelos favores que lhe são oferecidos, que não reconhece os méritos da pessoa que o ajuda, quer dizer, é displicente. O pai e a mãe sofreu com o abençoado ou abençoada e chega na hora H, não reconhece nada disso. Irmãos, nós somos devedores ao nosso pai, à nossa mãe. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade, eu ia fazer 4 anos, mas minha mãe foi uma heroína para nos criar, irmãos. Irmãos, quando eu vim para São Paulo sozinho, que eu fiquei sabendo que ela ficou viúva, fui lá na estação de trem em Santo André, que naquela época passava telegrama, era no trem, na estação de trem, você não sabia, né? Até os anos 69, 70, você ia na estação de trem para escrever o telegrama, para o trem levar o telegrama. Olha só, saía daqui de Santo André para chegar no outro dia, lá no interior. Hoje você manda o zap, né? Conversa lá com o Japão, com a Itália, você vê que você não agradece isso. Não agradece nem o que a ciência tem te dado, você não agradece. Então, ingratos, em todos os sentidos. Ingrato por tudo é ingrato. O ser humano, se tem uma coisa que o ser humano é ingrato. Não venha com você, é bonzinho, não, que você é ingrato. Você não agradece a Deus por tudo que Deus tem dado, não. Porque se você agradecesse a Deus por tudo que Deus te deu, e Deus continua te dando, meu irmão, hora dessa você estava chorando de arrependido diante do Senhor. Outra coisa nós vemos aqui, profanos, que não está de acordo com os preceitos religiosos. Não aceite esses dogmas, não aceite essa doutrina. O problema é seu, porque eu vou ficar com a Bíblia Sagrada. Se não quiser, amigo, fazer o quê? Tem igreja para todo quanto é gosto. Ué, você vai fazer o quê? Como a crente fala, tem igreja de tutti-frutti ou hortelã, vai na prateleira e pega. Ué, você vai fazer o quê? Agora eu quero ir para o céu, eu quero levar você para o céu também. A verdade é essa.
Se nós não estivermos dentro da palavra de Deus, não vamos chegar no céu, não. Profano quer dizer que não está de acordo com os preceitos religiosos. Quebra mandamento, quebra ordenança, quebra tudo. Por quê? Porque é ingrato. Sem afeto natural, falta ou ausência de amor com o fruto do Espírito Santo. Não tem afeto natural, falta o fruto do Espírito Santo. Ah, mas eu sou cheio do Espírito Santo. E o fruto do Espírito? Cadê o fruto? Que Jesus falou sobre isso? Pela árvore tem que se conhecer o fruto, e o fruto se conhece pela árvore. Jesus falou, pé de abrolhos não vai dar figo, não. Pé de melancia não vai dar giló, não. Cuidado com isso. 10ª característica, que irreconciliáveis. Olha que Paulo deixa bem claro aqui, ó, versículo 3, 2 Timóteo 3:3. Irreconciliáveis. E que são aquelas pessoas que ninguém consegue convencer elas. Não é possível trocar ideia ou trazer sua opinião, seja sobre qualquer assunto. A pessoa é o dono da verdade e acabou. Sou eu que mando, eu estou certo. Irmãos, todos nós temos certeza de uma coisa, mas também temos que ser flexível em algumas coisas, irmãos. Não pode ser irreconciliável, não, tomar muito cuidado. Outra coisa que Paulo coloca nesse versículo 3 aqui, que é caluniadores. A calúnia é uma mentira usada para ofender e difamar outra pessoa. De vez em quando você encontra aí as pessoas caluniando alguma pessoa, principalmente nessa época de eleição aqui, se inventa tanta história assim por diante. Incontinentes, quem são? Quem não se controla, não se contém, não tem comedimento, moderação, quer dizer, incontinente, aquela pessoa que não se controla, não tem moderação. A pessoa está sempre agitada, está sempre querendo alguma coisa. Irmãos, cuidado com isso, muito cuidado com isso. Outra coisa, cruéis. Essa palavra cruel aqui é de pessoas ruins mesmo, irmãos. E parece que o ser humano, cada vez que passa, está mais ruim mesmo. O bicho está ficando cada vez mais animalesco. Você vê o que acontece aí com as pessoas aí. Quer dizer, cruéis, que expressa maldade, tirania, que se satisfaz fazendo do mal, maltratando ou atormentando. Quer dizer, é um ditador cruel. Irmãos, o que se faz em muitos lugares aí. Você viu aquela casa de recuperação aí, que aquele pastor lá, que ele usava as táticas para bater nos viciados lá? Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Aí a casa de recuperação lá, Jeová não sei o quê. Meu irmão, para. Ô irmãos, para com isso, irmãos. Meu Deus do céu. Nós temos que ser racional, irmãos. É os tempos do fim. Nós temos que pensar. Coloca a sua cabeça para pensar. Não deixa o tico e o teco entrar de greve, não, porque se entrar de greve, você tá perdido, hein? Cuidado aí, porque a gente, os neurônios começam a funcionar, porque os tempos do fim estão aí para todo mundo ver. Isso aqui é para nós, igreja, vermos. Está acontecendo ao nosso derredor, é o sistema, mas nós não estamos dando atenção para isso. Aí Paulo fala agora, veja bem, sem amor para com os bons. Não tem amor para com os bons. Por que isso, irmãos? Quer dizer, essa palavra, alexithymia, é uma condição mental onde há uma dificuldade de reconhecer e expressar emoções ou coinonia com os irmãos. Olha, eu gosto do irmão, mas você lá e eu aqui na minha. Irmãos, nós vamos colocar a mão na mesma bandeja. Coinonia é isso, comunhão, sabe? Você não precisa ficar na casa do irmão todo dia. Você não precisa ficar, sabe? Mas você tem comunhão com o irmão. Você encontra o irmão, a paz do Senhor, irmãos. Eu te amo, eu oro por você. Irmãos, é isso que a Bíblia exige de nós. Sermos transparentes e verdadeiros. Não é falso, não. Porque essa palavra aqui, sem amor para com os bons, alexithymia, é a condição mental da pessoa. O que mais tem são pessoas falsas. Meu amado, meu querido, quando a pessoa chega dando um tapinha nas tuas costas, se prepara que na outra mão tem um punhal, tá? Cuidado com isso, nunca esqueça disso. Cuidado com isso, nunca esqueça disso. Outra coisa, irmãos, traidores, que Paulo deixa bem claro aqui, obstinar, veja bem,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, sem amor, obstinados. Quem são esses traidores? Aquele que trai, comete traição, que age traiçoeira, deslealmente, que abandona os demais. O traidor é aquele que abandona. Irmãos, nós não podemos abandonar aquelas pessoas que você pode ajudar. Você pode ajudar, você não pode abandonar. E se você pode ajudar, ajude, irmãos. Irmãos, até hoje eu tenho uma coisa na minha cabeça, que eu quero um dia que Deus me revele, irmãos. Porque teve uma vez lá em casa, foi no ano de 91, 92, estava na Volkswagen, a gente ia na cooperativa da Volkswagen fazer compra, e lá a carne era de primeira, sabe? Então chegava lá, pedia para o açougueiro lá, escolhia lá um alcatra completo, né? Aí falava para ele, corta em bife para mim, tirava a picanha maminha, né? Separava tal, né? Pegava e ele picava aqueles bifes. Aí ele estava fazendo o almoço, e aquele cheiro, né? Eu estou lá no portão mexendo no carro, assim, quando eu vi assim uma pessoa, um mendigo no portão. Aí ele chegou assim, moço, tem nada para mim comer? Eu falei, deixa eu ver só uma coisa. Ele falou, o cheiro aqui é bom, hein? Fazendo aquele bife, né? Temperadinho, né? Aí eu fui lá, que ele pegou, tinha um pão, aquele pão da padaria grandão, né? Pãozão daquele, lá, colocou um bife no meio assim, né? Aí peguei, veio para ele, ô irmãos. Ele pegou o pão assim, olhou assim. Ô Deus, vou matar minha fome, muito obrigado. Aí ele pegou e falou assim, mas não tem nenhum suco não, Guaraná, tá, irmão? Aí aquele falou assim, nossa, que menino folgado. Eu falei, não, ele está certo. Ele está certo mesmo. Foi lá, pegou um copo de suco, deu para ele. Ele sentou no portão. Agora que vem a parte difícil. Sentou no portão, agradeceu a Deus. E eu vi que ele começou a comer, eu comecei a chorar. Quando eu virei as costas, não vi mais ele. Olhei para a rua, não vi mais nada, não vi mais ninguém. Sumiu. A Bíblia fala que mulheres zelosas hospedaram anjos. Por isso que esse texto aqui, irmãos, olha só, traidor, não abandona ninguém não. Você pode ajudar? Ajuda, irmãos. Dá a mão. Mesmo que a pessoa seja, depois que ela te paga o mal, meu irmão, estou cansado, levei paulada, já aprendi tudo que foi lado. Mas se eu puder ajudar, eu ajudo. Porque a nossa recompensa não vem da pessoa que você ajudou. A sua recompensa vem do Senhor. A sua recompensa vem do Senhor. Outra coisa, irmãos, agora aqui, ó. Obstinados, birrento, teimoso, inflexível, relutante, obstinado, a pessoa birrenta. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Irmãos, cuidado com isso, cuidado. Se tem toda a casa de um desse. Orgulhosos, que expressam uma vaidade excessiva, que ostenta suas próprias qualidades. A pessoa orgulhosa de si mesmo, vaidoso. É complicado de gente aqui, irmãos. Mais amigo dos deleitos do que amigos de Deus. Sente satisfação, prazer, sensação, ou sentimento aprazível, satisfação por si próprio, mais amigo dos deleitos do que amigos de Deus. Eu estando na barra, eu estando fazendo o que eu quero, está tudo bem. Deus deixa para segundo plano, Deus deixa para amanhã. Irmãos, primeiro coloca Deus na tua vida, e as demais coisas depois. Primeiro está Deus, irmãos, depois as demais coisas. Jesus falou sobre isso. Buscar em primeiro lugar de Deus a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas hoje buscam em primeiro lugar as demais coisas, deixa Jesus para amanhã. Não é assim não, irmãos, não é desse jeito não. O que mais eu aprendo aqui, irmãos, agora? Veja bem, tendo aparência de piedade, olha só, aqui Paulo colocou assim, ó. Orgulhoso, tendo aparência de piedade, versículo 5, tendo aparência de piedade. O que é isso, irmãos? Parece ser cristão, mas não é. Engana a todos a si mesmo. Parece que, olha, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é o capeta vestido de santo, é o lobo vestido de ovelha. Quantos tem aí, irmãos? Quantos?
enganando os outros, enganando a si mesmo. Cuidado, irmãos. Não queira, eu sempre falo. Rodrigo falou assim: pastor, vamos fazer uma caminhada aí. Irmão, eu não posso caminhar se eu forçar muito meu joelho. Eu venho lá de casa aqui a pé e volto a pé, chego em casa lá, o joelho está trincando. Então, quer dizer, não posso mais caminhar. Eu não posso mais fazer o que eu fazia. Não posso. Mas o que eu posso fazer, eu faço. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Olha o que Paulo fala: tendo a piedade, parece ser cristão, mas não é. Negando a eficácia dela, quer dizer, nega a eficácia da piedade, que é a piedade, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nega o poder da palavra na transformação do ser humano. Não inspiram ninguém a seguir a Cristo pela vida que levam. A pessoa, o testemunho dela faz as pessoas se afastar de Jesus e não se achegar a Jesus. É isso que Paulo está colocando aqui para nós, aprendemos com ele nesta noite, irmãos. E depois ele fala assim, olha, depois aqui no capítulo, no versículo 5, deste afasta-te. Temos que ser seletivos em nosso convívio. Paulo, quando fala assim, destes afasta, seja seletivo, porque você viu o exemplo de que todas essas pessoas que você tem que enfrentar, foge dessas pessoas, foge dessas pessoas. Como nós exercemos então essa separação espiritual cristã? Agora surge a pergunta: como que eu vou exercer essa separação espiritual cristã, se eu convivo com isso, se eu vivo no meio disso? É fácil. Pega o exemplo Daniel lá, pega o exemplo dos irmãos Ananias, Misael e Azarias, os 3 irmãos lá que receberam o nome do capeta. Pega o exemplo de pessoas do Velho Testamento e mesmo os apóstolos do Novo Testamento. Exemplo: nos separando moral e espiritual do pecado, espiritualmente do pecado, e tudo que é contrário ao Senhor Jesus, e sua justiça e a sua santa palavra de Deus. Como exerceremos separação? Nos separando moral e espiritualmente do pecado, de tudo que é contra os princípios de Deus. O que é pecado, irmãos? É aquilo que não agrada a Deus. Não agrada a Deus, é pecado, pronto, acabou. Não tem meio termo. Outra coisa, como exercer essa separação espiritual? Acercar-se de Deus em estreita comunhão, mediante a dedicação, a adoração e o serviço a Ele. Como você vai se separar? Se acercando de Deus, trabalhando para Deus. Mas você é bitolado, né? É verdade, sou bitolado mesmo, porque eu tenho um Deus que requer de mim uma comunhão. Eu tenho um Deus que Ele promete para mim muitas coisas, se eu for fiel a Ele. Terceiro lugar, como exercer essa separação? A separação é uma exigência contínua de Deus nas Escrituras, para o bem do seu povo. Deus não exige separação para Deus machucar você, ou fazer alguma coisa contra você, é para o seu próprio bem. Olha, Israel, se ouvires e obedeceres, vocês serão frutíferos, vocês terão de tudo. Mas se não obedecer, o couro vai comer. Nas minhas palavras. É para nós hoje, irmãos, também. Como exercer essa separação espiritual? Quarto lugar, o povo de Deus deve ser santo, separado, para uso exclusivo de Deus. Eu não posso fugir disso, irmãos, eu não posso fugir disso. Isso é Bíblia, é ensino. Eu tenho que me adaptar a isso. Não é questão de opção, é questão de adaptar a isso. Agora, irmãos, surge uma outra pergunta: como aplicar esse ensinamento hoje em dia nas igrejas? Como aplicar? Esse pastor aí é antiquado, esse pastor aí é careta. Irmãos, é preferível você levar o nome de antiquário e careta e ir para o céu, do que levar o nome de joia preciosa e ir queimar no inferno. A verdade é essa. Como aplicar esse ensinamento hoje em dia na igreja? Primeira coisa, irmãos, presta atenção nisso. Primeira coisa, preparar a igreja contra os erros teológicos, das falácias bíblicas e das sofismas.
preparar a igreja. Preparar a igreja contra os erros teológicos, das falácias bíblicas e do sofisma. O que é falácias, irmãos? O termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Não é certo, mas está dando certo. Então não é de Deus. É falácia. O que mais? A falácia é um tipo de argumento utilizado com a intenção de parecer correto. Porém, quem opta por esse recurso geralmente omite algumas informações por trás do discurso. Faz o discurso bonito, floreado, mas por trás do discurso é que nem aquele negócio que no filme lá, a questão subliminar, é isso? O espírito subliminar estava dizendo uma coisa lá, mas na verdade quer dizer outra. Falácia é isso. Está dizendo uma coisa, está falando uma coisa, mas quer dizer outra. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, todos nós, eu, você, seremos seduzidos por isso. Porque tem coisas, irmãos, que você olha assim e fala assim, rapaz, é de Deus. Mas não é de Deus, irmãos. Não é porque brilha é ouro, não é de Deus, é falácia. Agora vem o pior. O que é sofisma? Lógica, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Olha só, irmãos. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta a realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta, deliberadamente enganosa. Por detrás dos panos é que está a armadilha. A armadilha está por detrás da coisa. Que mais que é sofisma? Em algumas traduções mais antigas da Bíblia, a palavra sofisma aparece em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Essa passagem fala sobre argumentos que tratam a afastar as pessoas da verdade de Deus. Paulo usou isso aqui lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, para falar exatamente que os falsos mestres estavam enganando a igreja de Deus. Aí no capítulo 11 ele chega a falar assim, não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E é verdade, irmãos. É o que está acontecendo hoje. Esses argumentos podem ser chamados de sofisma porque são enganosos. Então as falácias sofisma parece coisa bonita, coisa boa, mas não é, irmãos, não é de Deus. Por isso que eu falo, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você... eu sigo fulano de tal lá no Face, não sei aonde, graças a Deus só tenho o WhatsApp e o e-mail, mais nada. E também não quero não, porque eu vou te falar uma coisa, ser seduzido por coisas erradas, misericórdia. Outra coisa, irmãos, separarmos do sistema que rege os falsos adoradores e os erros humanos em cultuar a Deus. Como aplicar esse ensinamento hoje em dia? Preparar a igreja contra os erros teológicos, das falácias e sofisma, e separarmos o sistema que rege os falsos adoradores e os erros humanos em cultuar a Deus. As pessoas estão erradas, vivem de uma maneira errada, está se satisfazendo a si própria, e quer seduzir você para acompanhá-la. Está caminhando para o inferno, mas no seu interior com certeza fala assim, eu não vou sozinho, eu vou levar alguém. É desse jeito que as pessoas estão agindo hoje. E nós, irmãos, está tudo certo. Não está certo, irmãos. A coisa está mais feia do que você pensa. Quando você começa a analisar esses textos aqui, você vai ver que a coisa está complicada. Se lá nos anos 60, Dr. Lloyd Jones já fez aqueles 5 pontos, e falando sobre a questão da queda do Império Romano, e Paulo, há 2 mil anos atrás, já escreveu sobre isso aqui,
é para nosso aprendizado, é para ficarmos atentos. Então, qual é o propósito de Deus em nossa separação? Agora, diante de tudo isso, existe um propósito de Deus. Deus tem um propósito em tudo. Qual é o propósito de Deus na nossa separação? Livrarmos do mal que nos cerca. Quando nós damos atenção à palavra de Deus, Deus coloca a sua palavra como escudo em nossa mente e em nossos olhos, porque o perigo nos cerca, está ao nosso derredor. Você está convivendo, mas o perigo está ali. A palavra de Deus aqui é como se fosse uma prevenção de acidente, está alertando você para o acidente. Esse é o propósito da separação, para você não cair na armadilha. Segundo, qual é o propósito da nossa separação? Perseverarmos na salvação eterna. Porque, irmãos, a sedução do novo evangelho, do evangelho moderno e todas as coisas mais, tem feito com que as pessoas deixem de pensar na salvação eterna e passem a pensar no momento, no aqui e agora. Eu estou bem, está dando certo. Então a pessoa falou para mim assim, quando eu frequentava essa igreja, que eu fazia tudo direitinho, eu nunca tinha um bom emprego. Só foi eu sair, fui lá para... Agora tenho um bom emprego, está certo. Está certo. Fica com um bom emprego e você vai ver o resultado disso daí. Louco. Colheu, não tem que colocar tudo que você colheu, mas pedirão a tua alma o que você tem preparado. Hein? Qual é o propósito de Deus em nossa separação, irmãos? Mantermos nossa fé ativa e eficaz. Não, eu não vou mudar minha maneira de pensar e de agir. Não vou mudar minha maneira de crer, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso e Ele com certeza está me olhando e me guardando, com toda certeza. Quarto lugar, qual é o propósito de Deus em nossa separação? Sermos corpo, alma e espírito de uso exclusivo a Deus. Paulo escrevendo em Tessalonicenses capítulo 5, já preguei aqui. Deus quer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e não somente o meu coração. Deus quer o meu coração. Deus não é só cardiologista, Deus é clínico geral, Ele sabe de tudo. E quer tudo. Quinto lugar, qual é o propósito de Deus em nossa separação? Sermos observados por todos que nos cercam, que vivemos noutra dimensão. Você mostra para todo mundo que você vive neste mundo, não compactua com o sistema, e porque você está numa outra dimensão. Irmãos, a análise desse texto, 2 Timóteo capítulo 3, é exatamente isso. Deus quer o nosso melhor. Por isso que Paulo fala assim, destes afasta-te, cai fora. Não fica com gracinha, não, que você vai se dar mal. Conclusão, irmãos: quando vivemos como Deus quer, temos sua proteção e suas bênçãos. Aprova Israel: quando vivemos como Deus quer, temos sua proteção e suas bênçãos. Veja bem, quando nós vivemos como Deus quer, tudo vai dar certo para nós. Não vai vir problema? Vai, mas Deus vai trabalhar no seu problema. Deus quer nos recompensar com suas promessas e seu cuidado paternal. Deus quer nos recompensar com suas promessas e seu cuidado paternal. Senhor é aquele Pai de amor bondoso, misericordioso, que quer nos abençoar. Por isso, irmãos, tenha uma coisa na sua mente: Deus quer que você analise tudo, como Jesus mesmo falou, ou Paulo falou: ouça tudo e retende o que é bom. Amém? Os jovens vão estar aqui louvando ao Senhor, o hino 113 do nosso cenário, e nós vamos lavar as mãos para ministrar a Santa Ceia.